Olá, sou o professor Silvano Prats. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esta é a terceira aula da série Razão e Proporção. Agora iremos falar sobre gráficos de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Para começarmos, vamos ver aqui gráficos de grandezas diretamente proporcionais. Podemos dizer que esses gráficos compõem uma reta. E a constante de proporcionalidade k, como vimos na aula anterior, é dada através de y dividido por x. Essa é a constante. Vamos a um exemplo. Nós iremos examinar essa tabela, escrever a função correspondente a essas grandezas e esboçaremos o gráfico de y em função de x. Verificando se são diretamente proporcionais, podemos usar a ideia da constante. Como aparece a constante aqui? Y dividido por x. Então, vemos que 3 dividido por 1 dá 3, 6 dividido por 2 dá 6, 9 dividido por 3 dá 3, 12 dividido por 4 também dá 3, e 15 dividido por 5 dá 3. E todas as divisões que fizemos, então, deu o mesmo resultado, que é a constante de proporcionalidade. Através dessa constante, neste caso aqui, fica fácil de nós escrevermos a função que está pedindo aqui. E aí nós podemos fazer assim. O y dividido por x é igual à constante k, que nós vimos que é 3. Eu sei que o k é igual a 3. A função é escrita geralmente com y isolado. O x está dividindo, passa multiplicando. Então fica y igual a k vezes x. Como eu sei que o k é 3, então y igual a 3x. Então, chegamos na função. Você pode observar que se eu substituir o x aqui por 1, o y vai ser 3. 3 vezes 1, 3. Se eu substituir o y por 2, se eu substituir o x por 2, 3 vezes 2, o y é igual a 6. E assim por diante. Substituindo o x por 5. 3 vezes 5, o y é 15. Tá? Ok. Vamos esboçar o gráfico agora, desta função. Vou escrever aqui, vou fazer o plano cartesiano com os dois eixos. Lembrando que o gráfico não é o plano cartesiano. O gráfico é a reta que vai surgir dos pares ordenados aqui dessa função. Vou fazer aqui o eixo y. E o eixo x. Tem o eixo x e está aqui o eixo y. Observe aqui, ó. Aqui é o zero, que é a origem do sistema. Eu vou considerar a proporção de 1 para 1, cada quadradinho valendo uma unidade de medida. E eu não preciso colocar todos os valores aqui, eu coloco só alguns para servirem de referência. Aqui, por exemplo, 3, aqui 6, 9 e assim por diante. Lembrando que cada valor deste eixo aqui, que está nesse eixo, se chama abscissa. E cada valor, cada ponto que está nesse eixo y se chama ordenada. Quando eu faço a combinação desses dois valores, eu tenho um par ordenado, que é uma localização aqui no plano cartesiano. O y aqui, vou fazer algumas marcações, 3, 6, 9. O 12 está aqui, o 15. Vou agora colocar no gráfico esses pontos da seguinte forma. Começo sempre pelo x. Eu costumo dizer que o plano cartesiano seria um prédio, o eixo x são os elevadores e o eixo y os andares.
Então vejam que para chegar em algum andar, eu tenho que ir pelo elevador primeiro. X igual a 1, está aqui o 1. Eu vou subir até o terceiro andar, subindo em linha reta. E o ponto é exatamente o cruzamento entre essa linha imaginária do 1 e a linha imaginária do 3. Está aqui o ponto. Esse ponto tem um par ordenado que é 1 e 3. Eu não leio 1,3, eu leio 1 e 3. X igual a 1 e Y igual a 3. Está aqui o ponto. O x igual a 2, ele vai até o andar 6. Então, elevador 2 até o andar 6. Está aqui o ponto. O x igual a 3 vai até o andar 9. Então, x igual a 3 e o y igual a 9. Está aqui. Observe que eu não preciso descobrir os outros pontos aqui, porque 2 pontos já são suficientes para que eu trace esta reta aqui. A reta fica evidente, ó, quando eu vou traçar e ligar os pontos, ó, exatamente uma reta. Tá aqui. Liguei os pontos. Se eu fizer certinho aqui na malha quadriculada, eu vou observar o seguinte, ó. Para x igual a 5, quanto vale o y? Se eu não tivesse esse y aqui, ó, poderia ir pelo gráfico. X igual a 5, ó, vou subir o elevador 5, e em qual andar ele vai encontrar aqui a reta? Ó, nesse cruzamento aqui, que é justamente o andar 15. Ó, vamos conferir, ó, 9, 12, 15. Confere. E no andar 12 aqui, ó, vamos supor que eu não soubesse o valor de x aqui para y igual a 12. Ó. Então o 12 está aqui. Eu vou para o lado aqui no alinhamento do andar até encontrar aqui o gráfico, a reta, e verifico qual é o x deste ponto aqui. Ó. É só descer em linha reta e verificar que é o 4. Tá vendo? Certinho. Outra observação sobre essa constante k, nós vimos que k é igual a 3. E para chegar nessa constante, fizemos y dividido por x. Olha só a importância dela também, nesse sentido aqui, é ela que determina a inclinação desta reta aqui, ó. Se eu tivesse uma outra reta com inclinação menor, seria outra função, então o k teria um valor diferente. Quanto maior o valor desse k aqui, maior vai ser a inclinação dessa reta. Quanto menor o valor de k, menor vai ser a inclinação desta reta aqui. Se ele é positivo, a inclinação aqui é crescente. Se ele fosse negativo, seria decrescente. A reta seria assim, ó, decrescente. Então aqui, observe que para cada um que avança no x, o y é igual a 3 aqui, ó. Funciona como se fosse uma escadinha de ponta cabeça. Então a constante de proporcionalidade aparece aqui. A cada um que avança, sobe quanto? Então esse y aqui vale 3 e esse x vale 1. Exatamente, ó, 3 dividido por 1 igual a 3. Observe que é o mesmo valor em todo o percurso aqui desta reta, tá? Bom, vamos agora ao gráfico de grandezas inversamente proporcionais. O gráfico de grandezas inversamente proporcionais já não é mais uma reta, é uma curva. E esta curva se chama hipérbole. Perceba que quando o x aumenta, o y diminui. Ó. Pegar um ponto aqui, ó, um ponto aqui e um ponto aqui. Ó. Aqui o x tem um valor e aqui o x tem outro valor. Observe que daqui para lá, para a direita, aumenta. Enquanto isso, o y aqui, ó, ele diminui. Ó. Então ele diminuiu aqui
e para cá o x aumenta. Então, são grandezas inversamente proporcionais, porque quando o x aumenta, o y diminui na mesma proporção. E como nós vimos na aula anterior, a constante k é calculada pelo produto de y e x. Eu multiplico y por x, eu tenho então a constante de proporcionalidade. Vamos a um exemplo. Eu tenho aqui considerando a tabela, vamos verificar se essas grandezas x e y são inversamente proporcionais. Feito isso, vamos descobrir o valor de y para quando x for igual a 4. E em seguida esboçar o gráfico de y em função de x. Usando aqui a constante de proporcionalidade, eu sei que o k vai ter que ser igual a y vezes x. Então, fazendo aqui, y vezes x, 24 vezes 5, igual a 120. 60 vezes 2 também é igual a 120. E aqui o valor mais óbvio, né? Multiplicar por 1 elemento neutro, é o próprio valor, 120. Então, eu sei que o k é 120. Então, 120 igual. Eu quero descobrir o y para x igual a 4. Observe que o 4 está multiplicando, então ele passa dividindo. Então vai ficar assim, y igual a 120 dividido por 4. Y então igual a 30. Descobri o valor de y aqui. Verificando então que essas grandezas são inversamente proporcionais, porque o k é o mesmo, descobrimos o valor aqui através da relação dessa constante. Esboçando agora o gráfico, tem o seguinte aqui. Vamos fazer os eixos x e y. Fazendo aqui o eixo y. E o eixo x aqui. Tem o seguinte, no eixo y, eu vou colocar uma marcaçãozinha. Isso aqui mostra de que esse eixo não vai seguir a mesma proporção, tá? Porque eu não vou conseguir ter esses valores aqui. O espaço não permite. Então, aqui eu vou considerar cada quadradinho como valendo 10. Eu tenho aqui o 30, o 60, e aqui o 120, eu tenho aqui em cima, que é o 120. Eu não vou marcar para não poluir aqui, mas sabemos que aqui é o 120. E aqui no eixo x, eu vou considerar cada dois quadradinhos sendo uma unidade de medida. Então aqui seria o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Então aqui vamos fazer agora esta curva. O x sendo igual a 1, você observa que o y aqui é 120. Então tá lá. Subir no elevador 1 até o andar 120, no mesmo alinhamento aqui. O 2 vai ser igual a 60. O 4 aqui vai subir para o 30. O 5 vai ser o 24. Vamos considerar assim. Aqui é o 20. Entre 20 e 30 seria o 25, no meio aqui. Então, 24 é um pouquinho para baixo. 24 aqui, Então, no 5, aqui está o 5. Aqui está o 20.
e o 24 um pouquinho para baixo do meio, tá? Agora observe que se eu for ligar os pontos, ó, não dá uma reta. Se eu traçar uma reta entre um ponto e outro, alguns pontos ficam fora. Obviamente, então, isso é uma curva. Então essa curva, a curva não é tão fácil de fazer assim à mão livre, tá? Mas vamos tentar aqui, ó. Aqui assim, ligando aqui, e assim vai. Tá aí a curva chamada hipérbole. Tá? Quanto maior for a constante de proporção, mais distante ela vai ficando do centro, ela vai indo para lá. Tá? Observe que quando o x está próximo aqui do eixo y, ó, o valor vai lá para cima lá. Tá bom? A mesma coisa aqui, o valor do y baixinho aqui, próximo do zero, o x aqui, a curva dela vem quase encostando aqui no eixo x. Tá bom? Então é isso. Aqui está o gráfico de duas grandezas que são inversamente proporcionais. É uma curva chamada hipérbole. E anteriormente fizemos o gráfico que é uma reta de grandezas diretamente proporcionais. Tá bom? Muito obrigado por ter acompanhado. Bons estudos e até a próxima. Valeu!